Vamos falar sobre contrato social. Vamos destacar a Constituição Federal de 1988. Nós vamos considerar como sendo o sétimo contrato social, afinal nós estamos na sétima Constituição e a atual é de 1988. Vamos destacar o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Aí vamos destacar o inciso 22. É garantido o direito à propriedade, porém, vamos para o inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Para total análise, vamos dar crédito ao Instituto Mises, do qual eu fiz essa análise e cheguei à minha conclusão. Percebam que é garantido o direito à propriedade condicionado a atender à sua função social. O que seria a função social da propriedade? Vamos enfocar a ideia comum a todas as definições. Função social da propriedade é o instituto que legaliza a intervenção do governo na propriedade privada, sob o argumento de um interesse público relevante, suprimindo ou extinguindo o poder do indivíduo sobre o bem anteriormente plenamente privado. Portanto, a base filosófica dessa intervenção é o interesse público. Interesse público, segundo a doutrina administrativista clássica, é a consecução do bem comum. O governo pode, então, suprimir ou extinguir a propriedade privada das pessoas, tendo em vista o bem comum, e a ideia de bem comum muda de acordo com a filosofia política e econômica de um governo. Alguns governos podem achar que uma dada propriedade privada visa o bem comum se apenas atingir uma certa quantidade de produção de arroz, ou se aquele imóvel for destinado para o comércio e não para a moradia. Então, quando a Constituição dispõe que um homem somente pode exercer a propriedade se atender o bem comum, sendo esse conceito fluido efetivamente, se está negando o direito de posse a este homem, de possuir a sua propriedade privada. O próprio sistema jurídico define propriedade como o direito de usar, fruir e dispor da coisa, além do direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha. Se esse uso, fruição e disposição do bem ficam subordinados à vontade e aprovação de burocratas do governo, sob o argumento de um bem comum volúvel e indefinível, então, de fato, o dono do bem é o Estado, sendo o indivíduo mero detentor da coisa, pois nem mesmo possuidor ele é, pois acaba por exercer, de fato, o poder sobre o bem em nome do Estado e nos termos deste. Até certa doutrina positivista admite a existência de um interesse público primário, que seria o interesse da sociedade, e o interesse público secundário, que seria o interesse do governo. E o segundo só seria legítimo se compatível com o primeiro. Bom, mas não há como saber efetivamente qual é o interesse da sociedade no caso concreto. Prevalece sempre o interesse do governo, que via de regra é o interesse em desviar-se de recursos do erário. Por conseguinte, vemos chancelados os comportamentos governamentais que destroem o direito da propriedade privada do indivíduo, sufoca o crescimento econômico dos governados, cria reservas de mercado, além de facilitar a construção de obras públicas temerárias e de objetivos práticos duvidosos, sempre baseado em uma imensa burocracia e troca de favores. Podemos listar as seguintes intervenções: ocupação temporária, requisição, limitação administrativa, servidão administrativa, desapropriação, entre outros, em regra, visando interesses escusos. Vamos para o lado prático. Você constrói uma casa, paga taxas de habite-se, alvará da prefeitura e taxas a perder de vista. Ou, se quando você compra um imóvel, paga uma taxa absurda de ITBI, que varia de 1 a 3% sobre o valor da compra, e em seguida continua pagando o IPTU ad eternum. E mesmo assim o Estado pode tomar sua propriedade? Então, a democracia do Brasil é a mesma que o absolutismo.
Vamos fazer um paralelo com o que John Locke defendeu esses direitos frente ao absolutismo e que estamos iniciando exatamente o mesmo poder absoluto nas mãos do Estado brasileiro. Portanto, a defesa desta relativização do direito de propriedade baseado na sua função social e interesse público, ela é insustentável. E sendo seus defensores inacreditavelmente ingênuos ou verdadeiros patifes que visam se locupletar de nossos bens.